Muito bem, os números são terríveis, né, preocupantes, né, e vem desenfreado mesmo, e a tendência é crescer cada vez mais. Doutora Luciana Pacheco, o que fazer? Quer dizer, as prevenções, nós já falamos aqui sobre isso, já dissemos como é que tem que ser feito, tem que ser o poder público, mas também com a população junto, mas os riscos são muito grandes. Nós já tivemos casos de óbitos, de dengue, por exemplo, aqui local, de garotos que tiveram dengue hemorrágica, e o que está acontecendo? O que se pode ser feito, então, doutora Luciana? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Nessa semana, você viu que eu sorri aqui, porque a prevenção é muito difícil, Wilson. Nessa semana, eu não pude participar na segunda-feira, né, que é o dia habitual que a gente faz esse quadro, porque eu estava participando, junto com o Dr. Zé Maria Constant, de uma capacitação para os médicos e enfermeiros do Estado. E na apresentação do Dr. Zé Maria, ele colocou como no slide, né, a prevenção, ele botou assim, kkk. Porque, de fato, é muito difícil a prevenção, a gente controlar o vetor, que é o mosquito, que é o que transmite essas doenças para a população, para as pessoas. Então, assim, desde 1986, que o vírus da dengue foi reintroduzido no nosso país, e de lá para cá a gente nunca mais conseguiu se livrar da doença. E além da dengue, o Aedes, ele trouxe mais duas doenças, que foram a chikungunya e a zika, porque elas são transmitidas também por ele. E aí, assim, os criadouros, né, a gente já sabe onde eles são mais possíveis de serem encontrados, próximo ao nosso ambiente mesmo, nossas casas, nas calhas, nos cacos de plantas, nos tonéis abertos, nas caixas d'água que também ficam abertas, ou seja, em piscinas que as pessoas deixam a água lá e não... São inúmeras situações. Além do que o mosquito, ele se adaptou às nossas dificuldades, como dentro das cidades, que são, por exemplo, os esgotos a céu aberto. Então, já se encontrou até larva do mosquito nesses canais que a gente tem dentro de Maceió, que ali se mistura água com água do rio, né? São canais fluviais, vamos dizer assim, e junto com esgotos. Então, o mosquito se adaptou a isso. A gente tem uma população acima de 1 milhão de habitantes já, mas não é só Maceió que é vítima disso, né? A gente vê que todos os municípios em Alagoas têm relatos, tem risco até, todos não, mas uma boa parte tem risco de ter um surto, e todos têm descrito casos nas suas cidades. Então, é uma situação grave, de fato, preocupante, e tem até um meme circulando aí dizendo que o Aedes, ele ficou em home office nesse tempo aí da Covid, e não causou esses casos quando a gente estava com os nossos olhos voltados para a doença, para a Covid. Mas, de fato, a gente sabe que a dengue, ela acontece em surtos. Essas doenças virais, transmitidas por insetos, elas podem acontecer assim, em surtos a cada 3 a 5 anos. A gente tem 4 serotipos do vírus da dengue. Então, a pessoa fica protegida. Se a pessoa tiver pelo sorotipo 1, ela vai ficar protegida o resto da vida. Mas ela pode mais ter pelo 2, 3 e 4. E como a população vai crescendo, vai se mudando, né, de local, aquelas pessoas que não tiveram dengue na primeira vez, elas vão ter numa segunda. Então, assim, o vírus é reintroduzido, por isso que tem esses ciclos na natureza. Perfeito. Então, a gente vai sempre conviver com eles, já que a gente não consegue erradicar o mosquito. Exatamente, muito bem. Vamos lá para a primeira pergunta. Tem pessoas querendo participar desse bate-papo com a gente, doutora Luciana. Vamos ver quem faz a primeira pergunta agora para a senhora. Vamos ver aqui no nosso telão quem faz a pergunta. Bom, quem faz a pergunta é a Ivonete Souza, do bairro do Poço. Ela pergunta o seguinte: quais as diferenças entre os sintomas da dengue, zika e chikungunya, doutora Luciana? Isso é uma boa pergunta, e até é um pouco difícil de responder assim, de uma forma rápida, porque as 3 doenças, elas dividem sinais e sintomas muito semelhantes, que são principalmente a febre,
a dor muscular e a dor nas articulações. Pode também ter as manchas no corpo, né? Todas as três podem ter esses 4 sintomas. Mas algumas elas têm peculiaridades entre elas que ajudam a fazer o diagnóstico. Então, a dengue dá uma febre mais alta do que as outras 2 doenças. A zika dá o vermelhidão no corpo, uma coceira muito intensa logo no início. A zika é aquela doença que com todos os sintomas aparecem no primeiro dia. Desculpe. No primeiro dia de doença. Então, o paciente tem dor no corpo, dor na articulação e o vermelhidão nos olhos e na pele com muita coceira. A gente não vê essa mancha na pele tão rápida na dengue, ela aparece um pouquinho mais depois. O vermelhidão na dengue nos olhos também não é tão comum. E a chikungunya, o que chama mais atenção na chikungunya é a dor articular, a dor nas articulações e o inchaço das articulações. Chikungunya vem de um termo chamado aquele que se dobra, na língua lá da África, onde a doença foi inicialmente descoberta. E o dialeto lá que eles usam é esse, chikungunya, aquele que se dobra. Porque a pessoa tem tanta dor nas articulações, na coluna, que ela não consegue ficar em pé. Então, o que chama mais atenção na chikungunya é esse. Eu acho que por esses sinais e sintomas aí que eu falei, dá para a gente pensar em uma e fazer esse diagnóstico diferencial com as outras. Perfeito, doutora Luciana, muito bem. Vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta, vamos ver então quem faz a pergunta para a doutora Luciana hoje sobre a questão da dengue, zika e chikungunya. O Paulo Costa da Silva, da Santa Lúcia. Qual das doenças pode apresentar a forma mais grave, doutora Luciana? Paulo, é uma boa pergunta também. E assim, das três, a doença mais comum que está acontecendo mais é a dengue. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque a dengue ela tem uma clínica muito dinâmica. Normalmente, os óbitos, as mortes, quando acontecem pela dengue, acontecem nos primeiros 6 dias da doença. Então, ela tem as manifestações são muito rápidas para o agravamento. Por isso que é importante, assim que a gente tiver o diagnóstico, a gente começar a se alimentar ou clinicamente, né, o diagnóstico clínico, que na maioria das vezes é assim que a gente faz. É importante ter o diagnóstico definitivo, mas, de uma maneira geral, a orientação é que a gente tenha o diagnóstico clínico. Eu estou com febre, com dor de cabeça, com dor atrás dos olhos, com dor no corpo, eu penso que é dengue e eu começo a tomar água, porque o tratamento das 3 doenças é água e analgésico para tirar a dor de cabeça, a dor no corpo. E a dengue, ela pode evoluir para a forma grave. A maioria dos casos, felizmente, acontece na forma, como a gente diz, a forma clássica. Eu tenho essas manifestações que eu falei, mas se eu me hidratar bastante e bem, eu não vou evoluir para a forma grave, que é aquela forma que pode dar dor abdominal, pode dar vômitos, pode dar desmaios, pode dar hemorragias. Então, se eu tiver hemorragia no nariz, hemorragia na gengiva, vomitar sangue, urinar sangue, então são sinais de gravidade que aí eu preciso me preocupar e normalmente nesse caso os pacientes são internados. Então a dengue, de uma maneira geral, a gente, por ser a mais comum e por ter possibilidade de agravar, é aquela que a gente precisa ficar mais atento. Mas a dengue bem tratada, bem manejada, a letalidade dela é pequena, é abaixo de 1%. Mas quando ela é mal diagnosticada, mal tratada, essa letalidade pode ser acima de 20%, muito maior, por exemplo, do que da Covid. E a chikungunya, o grande problema da chikungunya é que ela dá uma dor muito, que a gente chama de dor crônica, ela pode evoluir com a forma crônica da doença. Então a pessoa pode ficar com mais de 90 dias com aquela dor nas articulações, que às vezes deixa a pessoa incapacitada para as suas atividades normais. Se eu for dizer que uma é menos grave, eu posso escolher aí a zika, porque muitas vezes ela acontece, inclusive até sem sintomas, e o sintoma mais agravante da zika é aquele sintoma neurológico, que é o que a gente chama síndrome de Guillain-Barré. É uma doença neurológica onde pode ter perda da força nas pernas, que vai geralmente subindo, e pode até a pessoa ficar sem respirar. Mas é uma manifestação mais rara, além da microcefalia, além das alterações genéticas que o vírus da zika pode determinar, que aí sim, é triste, é um grande problema e
Por isso que eu sempre recomendo isso para todo mundo. Se puder, se tiver condições de comprar, acordar e passar um repelente, principalmente as gestantes. Porque a gente não tem como controlar o mosquito, mas a gente pelo menos se protege com o repelente. É preciso que a gente passe logo ao acordar, antes de sair do quarto, e repetir ao longo do dia, porque ele vai perdendo a sua eficácia em torno de 4 horas. São as recomendações que a gente pode fazer, usar aquela velha raquete, né, para tentar diminuir o risco dos mosquitos próximos da gente, telar as janelas, fazer o que a gente pode para evitar a picada do mosquito. Sendo que esse mosquito ele tem um hábito mais diurno, não é aquele mosquito da noite, é o mosquito do dia, né? Ele é rajadinho, é fácil até de identificar. E fazer com que dentro da nossa casa a gente tentar diminuir a possibilidade de que esse mosquito procrie. Então, olhar vaso de planta, as calhas, ver se tem garrafas vazias abertas, né? Assim, sem estarem viradas para baixo, se tem caco de vidro no muro, né? Porque ali também pode juntar água. Então, a gente tentar fazer a nossa parte também. Perfeito, muito bem, excelente chamamento. Obrigado, doutora Luciana Pacheco, pelas suas informações. E agora é se cuidar, né? Todo mundo se cuidando, se protegendo para não ser a próxima vítima. Boa semana, saúde, sucesso e até a próxima, doutora Luciana. Até a próxima. E assim, a pessoa apresentando sinais, sinais e sintomas, é importante que procure um atendimento, principalmente se começar a ter vômitos, se começar a ter dor abdominal, se começar a ter sangramentos, como eu falei, para que a pessoa possa, então, ser tratada adequadamente, se hidratar adequadamente. A gente com dengue, se a gente tomar aí uns 4 litros de água por dia, normalmente a gente não tem uma evolução de gravidade, mas isso precisa estar orientado. Perfeito, muito bem. Sempre procurar um médico é muito importante. Doutora Luciana Pacheco, infectologista no nosso Explica Pra Gente. Muito obrigado, doutora. Boa tarde e até a próxima aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, prestação de serviço pura para você que está acompanhando aqui o nosso Fenômeno, tá?